Oi, gente, eu sou a Mariana, sou psicóloga do NASF, trabalho na Secretaria Municipal de Ouro-Oeste e vim dialogar um pouquinho com vocês sobre crise de ansiedade nos tempos de pandemia. Eu pensei que seria muito interessante abordar esse assunto, porque no atual contexto que a gente está vivendo, de isolamento, de privação de contato com as pessoas que a gente gosta, enfim, de mudanças drásticas na nossa rotina, nós estamos nos deparando com muitas crises de ansiedade. E aí a gente acaba que gerando um conflito dentro daquela família, dentro daquela comunidade. E tudo que nós não precisamos agora é aumentar o problema da Covid-19, né, maior do que ele já é, na verdade, maior do que esse problema já é. Pensando nisso, eu elenquei uma técnica que foi criada por um terapeuta cognitivo comportamental, Bernard Ranger, para que a gente consiga lidar melhor com a ansiedade e prevenir supostas crises de pânico, crises de fobia, crises de estresse e crises de ansiedade, tá? Então, o Bernard Ranger, ele tentava mostrar pra gente que a ansiedade não é ruim. O problema é que não sabemos lidar com ela. E aí ela se torna um inimigo. Ela se torna algo muito ruim, simplesmente pelo fato de a gente não a conhecê-la e não aprender a lidar e a conviver com ela, tá? Nessa técnica, gente, ele fala, cada letra da palavra acalme-se, ele elenca uma estratégia, ele elenca uma reflexão sobre a ansiedade, tá? Então, eu vou falar uma por uma, tentar ser muito objetiva para não ficar muito extenso, mas é muito importante que as pessoas que estão nesse contexto, que estão sofrendo disso, ou que tem algum familiar, ouçam até o final, porque é muito proveitoso. As pessoas que praticam essa técnica têm resultados maravilhosos, tá? Primeira palavra é o A. E o A significa aceite a ansiedade, aceite a sua ansiedade. Quando a gente está diante de um problema que não se encontra uma solução aparente, né? A gente entra num processo de negação muito grande. E aquilo, ao invés de ajudar, né, aquilo atrapalha. Porque você tá tentando correr, tá tentando fugir de algo que é impossível. É uma realidade que você não vai mudar só porque você não aceita. Aceite. Então, eu estou ansioso, eu estou angustiado por causa do contexto que eu estou vivendo? Eu estou. Então, é o primeiro passo, é a sua realidade, tá? E aceitar significa lidar de frente com aquilo, não virar as costas e tentar se esconder, tá? A segunda palavra é C. Contemple as coisas à sua volta. O que isso significa? Se estamos ansiosos e se essa ansiedade paralisa a gente de alguma maneira, nós apenas nos olhamos. A gente esquece que existe um universo além dos nossos problemas, das nossas angústias, além do nosso umbigo, e a gente fica só focado no nosso mundinho, naquele nosso egoísmo. Então, contemple o mundo, o universo. Entenda que o externo é muito maior do que só você e só os seus problemas. Olhe para fora. Quando a gente tem um grande problema, a gente não pode ficar só olhando para dentro. A gente tem que entender que existe um externo também, tá? Terceira letra, o A. Haja com sua ansiedade. Ou seja, continue fazendo as suas atividades apesar de estar ansioso. Insista. Mesmo que seja mais difícil nesse período, você não pode viver em torno da sua ansiedade. Você não pode viver pela sua ansiedade. Eu não vou trabalhar porque eu tô ansioso, eu não vou fazer isso porque eu tô com uma crise, eu não vou fazer aquilo, eu vou desistir disso, daquilo. Não. Você tá deixando de viver a sua rotina, de tentar continuar a sua vida para apenas aplaudir e supervalorizar a sua ansiedade. É óbvio que ela vai crescer, né? A próxima letra é o L. Libere o ar dos seus pulmões. O que isso significa? A gente aprende a respirar para sobreviver. Os terapeutas ensinam a gente a respirar para a gente se acalmar. Então, a respiração é uma arma poderosíssima de controle de ansiedade.
E uma respiração simples diária pode te ajudar a não fazer uma besteira ou não desencadear uma crise quando você começa a ter pensamentos negativos, quando você começa a perceber que a crise pode chegar. Respira fundo, solta bem devagar. Se você parar 3 vezes ao dia e cada vez que você parar, você fazer 10 vezes consecutivas desse exercício simples, você já vai perceber que você vai conseguir se acalmar e às vezes você vai evitar fazer alguma coisa super indesejável porque você tá bem ansioso, tá? A próxima letra é a M. Mantenha os passos anteriores. É importante você sempre entender que você está num processo complicado, em que pode te desenvolver uma crise, em que pode prejudicar a tua vida, prejudicar a tua saúde, a sua dinâmica com as pessoas que você gosta. Então você tem que focar que você está tentando pensar diferente, que você está tentando lidar com esse problema da ansiedade de uma maneira diferente. Você não pode se esquecer disso, tá? Então o seu foco tem que manter. Próxima letra é a E. Examine seus pensamentos. Acreditamos, enquanto terapeutas, que a gente se sente mal porque a gente nós estamos nutrindo constantes pensamentos ruins. Então, eu penso coisas ruins, eu me sinto mal e, consequentemente, eu vou fazer alguma coisa indesejável. Então, pensando que todo o nosso comportamento é originado com o que a gente pensa, a gente precisa começar a prestar mais atenção nos nossos pensamentos. E um pensamento bom que você precisa começar a colocar na sua rotina, quando você está passando por esse período de ansiedade muito acentuada e tal, de possível crise, isso vai passar. Esse é um pensamento muito positivo, muito esperançoso e também muito verdadeiro, que a gente precisa começar a colocar na nossa vida. Então, começa a internalizar esse pensamento. Isso vai passar. Essa sensação vai passar. Esse contexto de pandemia vai passar. Muita coisa está sendo feita, muita coisa está sendo... Muito movimento está sendo feito para que isso acabe da melhor maneira possível, tá? A próxima letra é o S. Sorria. Você conseguiu chegar até aqui, isso é mérito seu. A gente tem uma tendência só a olhar para as coisas ruins que a gente faz e a gente esquece de se parabenizar pelas nossas vitórias, pelos nossos méritos. Então, é importante que você pare, que você se parabenize, que você entenda que você consegue, porque isso te ajuda a ter esperança. Então, se você chegou aqui até a letra S, significa que você pode sorrir, porque você é capaz. Tá? Então, internalize isso, reconheça que você é capaz de se sentir bem. E a última letra, a E. Espere o futuro com aceitação. O que isso significa? Temos uma tendência a acreditar na Cinderela e acreditar que viemos ao mundo para ser felizes para sempre, né? A realidade é muito diferente, né, gente? E nós precisamos colocar o pé no chão, nós precisamos entender que a vida é feita de coisas boas, mas a vida também é feita de coisas ruins. E essas coisas ruins têm a tendência a fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça enquanto ser humano. Então elas não são totalmente ruins, né? Então quando eu aceito o meu futuro, entendendo que eu que vou construir ele, que eu estou trabalhando nele, eu consigo esperar ele com menos ansiedade, né? E mais pé no chão. Entender que tudo é uma construção. Bom, se eu começar a repetir isso pra mim, a ler isso pra mim todos os dias, com certeza eu vou conseguir olhar pra ansiedade de uma maneira diferente. Todos nós temos ansiedade e a ansiedade ajuda a gente a funcionar. Se eu não tenho ansiedade, eu não trabalho, eu não estudo, eu não corro atrás dos meus objetivos, né? Então eu preciso olhar para a ansiedade com um olhar mais, com mais compaixão, com mais aceitação. Faz parte, então vamos aprender a lidar com ela? E talvez isso vai ajudar a gente a passar por esse período de isolamento com uma maneira mais responsável, tanto com a nossa vida como com a vida das outras pessoas que nos rodeiam, né?
E se alguém estiver passando por algum problema de saúde mental grave, se alguém estiver precisando de algum apoio emergencial, né, algum aconselhamento, nós temos disponível no município telepsicologia. Entre em contato, mandem uma mensagem que a gente vai manter uma conversa e vamos manter uma conexão legal para que todos nós juntos consigamos passar por essa situação tão difícil, unidos, com força e dando todo o suporte que a população precisa, tá? Muito obrigada!